Beleza, perfeito, pessoal. Então, boa noite a todos. Nós já temos aí um número bem significativo de pessoas participando conosco. Quero agradecer você que se inscreveu nesta Masterclass, porque é muito importante a sua participação. E hoje a gente vai trazer aqui um tema muito relevante para todos os profissionais da área de saúde, pessoas que estão aí estudando na área da saúde, desde enfermagem, profissionais da farmácia, da medicina, e eu sei que a gente tem aí um número representativo de várias pessoas da equipe Multi, e isso vai enriquecer o nosso bate-papo aqui nessa noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segurança do paciente na cadeia medicamentosa. E para participar desse bate-papo comigo, tem o nosso convidado especial, que é o professor Rodrigo Caixeta, que ele vai estar se apresentando. Vou deixar para que ele se apresente, porque eu sei que tem uma massa de alunos dele aqui também, né, professor Rodrigo? Isso é muito bom. Então, pessoal, sejam bem-vindos. No decorrer da palestra, da conversa, do nosso bate-papo, você pode estar levantando sua mão e pode estar colaborando. E também no final a gente vai reservar um momento, se você quiser guardar aí as suas perguntas, a gente também vai visitar aqui o chat e a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Importante que a gente conduza isso numa conversa leve, tranquila. Nós estamos aqui num ambiente confortável para que você possa participar nessa noite, para que você possa aprender e sair daqui levando conhecimento. E eu tenho certeza que essa aula ela vai ser muito massa. E você vai ver que valeu a pena você reservar aí uma horinha apenas para poder estar conversando conosco, né, professor Rodrigo? Então eu passo aí para o professor Rodrigo. Antes só vou fazer uma apresentação rapidinha. Eu sou o professor Márcio, tá? Márcio Borges, sou enfermeiro de formação e hoje também estou aqui representando a Trainilab, sou sócio da Trainilab, juntamente aí com o Paulo Miguel e a Juliana Vidal, e estamos aqui hoje trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês. A nossa missão, o nosso propósito realmente é levar conhecimento para os profissionais da área de saúde, pessoas que estão em formação. E muito obrigado pela presença de todos. Professor Rodrigo, é com você aí para cumprimentar esse pessoal e bater um papinho com eles aí para a gente começar a nossa aula. Liga o seu microfone, professor Rodrigo. Vê se está ok. Agora, tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. A gente não tinha te ouvido, não. Certo. Boa noite, então. Boa noite a todos e todas aí. Muito obrigado, professor Márcio, pelo convite. Vai ser um prazer aí falar um pouquinho sobre a segurança do paciente, sobre um pouquinho da minha experiência, trocar essa experiência com todos. Mas, assim, eu estou honrado por ter trazido aí esse convite para mim, né, de uma empresa que está em crescimento muito alto na capacitação dos profissionais, que é a Trainilab. Então, eu queria muito agradecer você, que eu estendo aos seus sócios, né? E vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Caixeta. Desculpem um pouquinho a voz, né? Essa época acabei ficando um pouquinho gripado, né? Mas eu sou farmacêutico de formação, já tenho aí 10 anos, ou até 11 anos no mercado da docência, principalmente na área de farmacologia, farmacologia clínica e oncológica. Então, trabalho com os cursos, né, de enfermagem, fisioterapia, de farmácia, de medicina atualmente, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, por ouvir, né, um pouquinho dessa experiência e a gente trazer essa troca. Então, como o professor Márcio já disse, é uma troca de experiência, né? Exato. Então, queremos também ouvi-los, né? E que seja bastante prazeroso, porque o professor Márcio é o meu amigo pessoal, ele é de dentro de casa, Exato. Ele é de comer macarrão junto, né? E é isso, professor Márcio. Você quer começar? Como é que você quer fazer? Isso. Então, assim, pessoal, só reforçando um pouquinho da nossa temática de hoje, que é a segurança do paciente na cadeia medicamentosa. Então, nós vamos estar aqui abordando esse tema, que é muito importante. Eu tenho aí 27 anos já na área da saúde, uma experiência desde técnico de enfermagem, enfermeiro, gestão,
e agora como empreendedor, levando aí conhecimento para os profissionais da área de saúde, pessoas em formação, e é muito a minha vivência diária lidar com profissionais, com administração de medicamento, com todo esse fluxo do dia a dia no hospital. E a gente entende a tamanha relevância de falar sobre isso hoje, justamente porque a gente sabe que os erros relacionados à administração de medicamento vêm crescendo cada dia. E para isso, dentro do hospital, existe aí, né, um processo muito importante que é a cadeia medicamentosa. E é justamente sobre isso que nós estaremos falando. E eu gostaria de que o professor Rodrigues já trouxesse um pouquinho para a gente aí essa definição de cadeia medicamentosa, o impacto, né, o que as estatísticas trazem hoje com relação a alguns erros que acontecem e principalmente falha nessa cadeia e até mesmo alguns casos reais e consequência que eu sei que você deve ter bastante aí guardadinho para compartilhar conosco. É com você. Pode ficar à vontade. Certo, professor Márcio. Bom, a temática que foi trazida, eu acho que ela foi de bastante relevância. Em primeira mão, né, a gente pensar sobre a segurança do paciente. No Brasil, existe uma data específica, é comemorado no mês de abril, né, a segurança do paciente, mas a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como Dia Mundial de Segurança do Paciente agora no dia 17 de setembro. Então, estamos no mês a qual a segurança do paciente é a centralidade que nós temos sobre temáticas a respeito. Não que a segurança não seja nosso cotidiano enquanto profissionais de saúde. Nós precisamos entender sobre toda a cadeia de tratamento, não somente a medicamentosa, mas toda a cadeia de cuidado e tratamento desse paciente. Em relação à cadeia medicamentosa, professor, a gente fala sobre, por exemplo, 5 processos, né, que são voltados à terapia farmacológica do paciente. Esses 5 processos, eles vão envolver, primeiro, a prescrição. Então, o prescritor que faz esse medicamento, né, que vai trazer a terapia com a sua dosagem, com a posologia, toda a questão da descrição, né? Eu acho interessante porque a gente usa muito a palavra receita, né? E receita a gente consegue lidar com também as receitas culinárias de bolo, sim, a qual nós precisamos seguir passo a passo, né? Então hoje receituário, né, estão relacionados às prescrições. E aí o segundo seria a dispensação, que seria o segundo processo associado à cadeia medicamentosa. Então, por se trazer uma cadeia, é uma coisa ligada à outra, né? Não tem como você não, né? Então, isso acaba trazendo, né, a prescrição, não exatamente como uma primeira etapa, mas que a dispensação, ela também faz todo o seu papel dentro da cadeia. Dispensação... né, professor? Estão interrelacionadas, não dá para desassociar. De jeito nenhum. O nome já diz, né? Cadeia. Cadeia, ela prende aquilo, ela traz uma ligação de elos, né? Então, isso aí é super importante, né? Dispensação, professor Márcio, muita gente tem a dúvida, né? Acha que dispensação é simplesmente pegar um medicamento dentro da farmacinha e ser passado, olhar para a prescrição e falar assim, essa é a prescrição, esse é o medicamento, isso aqui é essa dose, dessa forma, e entregar, simplesmente entregar. E a dispensação, ela vai muito além disso, né? A dispensação, o farmacêutico, ele estuda 5 anos para entender o básico de cada medicamento. Então, ele vai dizer também as orientações sobre como tem que ser tomado, como tem que ser administrado esse medicamento, né? Se precisa, por exemplo, ser em jejum, se precisa ser colocado com água, com uma quantidade de água maior, não pode ser colocado água com gás, não pode ser bebida alcoólica junto, né? Essa é a maior dúvida, né? Eu acho que você também recebe essas dúvidas, né? Sim. Tô tomando medicamento, eu posso beber bebida alcoólica, né? Então, assim, a dispensação, ela vai nesse cuidado farmacêutico, nesse olhar do paciente como um todo, né? E aí nós temos a terceira etapa da cadeia, que a terceira etapa da cadeia já seria a questão da administração do medicamento, né?
Então, a administração do medicamento, ela vai trazer a responsabilidade por muitos que estão envolvidos, e principalmente a enfermagem, aí nós temos ela como um principal fator, né, envolvido na administração, mas também todo o cuidado holístico de atenção ao paciente, né? Então, aí também interliga, né, essa questão da administração e também o monitoramento, né, a questão do monitoramento, a qual o paciente tem ali como assistência por todo mundo que está dentro dessa terapia farmacológica. Então, eu acho que a cadeia medicamentosa, eu acho que você deve falar muito bem. Na minha época, a gente falava sobre, há muito tempo atrás, falava na teoria dos 5 certos, né? Hoje já são 9, não é isso? Hoje já nós estamos aí com 13 certos. 13? Isso, eu vim de 5. Mas assim, eu sempre gosto, professor Rodrigo, de uma forma, porque até se uma crítica pessoal mesmo, eu acho que estão assim, aumentando muito os certos, e isso está dificultando, não está ficando tão didático. E é justamente esses 5 certos que eu gosto de trazer hoje. Se a gente cumprir com os 5 certos, excelente. Se pelo menos cumprir na íntegra os 5 certos na administração do medicamento, a gente já vai garantir segurança do paciente. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Então, assim, na minha época eram os 5 certos. E eu até vejo essa progressão sobre a cadeia farmacológica da segurança do paciente, que o aumento, claro que traz uma confusão, mas o aumento é necessário por uma questão de padronização, né? Exato. Com certeza isso teve estudo, teve alguém que viu erros a qual não estavam incluídos nesses 5 acertos e foram moldando e acrescentando. E assim, eu acredito que para a segurança do paciente, muito não é demais, entendeu? Exato. Então eu acredito que quanto mais a gente pensar nisso, a gente consegue. Mas respondi a primeira parte, né? Definição da cadeia medicamentosa. E assim, só dando continuidade a essa questão, um pouquinho sobre os 5 certos, né? Então imaginem comigo, vocês aí que estão participando da nossa aula. Se eu vou administrar um medicamento no paciente, se eu administro no paciente certo, a dose certa, a hora certa, a via certa, né? E eu falei paciente, via, hora, dose e local certo. Então, assim, isso é o mínimo que a gente precisa ter de conhecimento hoje, né, para poder a gente garantir que esse paciente vai receber esse fármaco. Só que aí, hoje, como o professor colocou, existem vários estudos que vêm aí trazendo pontos importantíssimos, como, por exemplo, a aceitação do medicamento. A gente precisa olhar para isso. Às vezes o paciente ele vai recusar, nem todo paciente vai aceitar o medicamento. Então a gente precisa sim saber se esse paciente ele compreende o processo, se ele compreende aquele fármaco que ele está usando, a necessidade dele. Isso já requer do profissional que ele tenha conhecimento sobre o fármaco para que ele possa chegar no paciente, ó, senhor fulano de tal, estou administrando medicamento tal, esse medicamento é para isso, pode apresentar tais reações adversas, perguntar se ele tem alergia. Então, só assim de uma forma geral, para contextualizar, e hoje a gente ter 13 certos, justamente ele entra nesses detalhes, como se fossem filtros, para garantir que o paciente ele receba esse medicamento com a máxima segurança possível. De fato. É isso tudo que você me falou. E outra, todos os profissionais eles estão envolvidos nessa cadeia, né? Então, assim, a assistência ao paciente, ela não é única. E é uma coisa que eu vejo. A construção, nós, enquanto seres humanos, nós temos que ser muito agradecidos por todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Seja as coisas ruins, seja as coisas boas, tudo isso te construiu, te evoluiu. Agora, enquanto profissionais, são profissionais a qual a gente tenha a assistência mútua para em prol de uma razão só, que é a questão da segurança e do cuidado do paciente. Então, assim, essa gratidão sobre o fisioterapeuta que está naquele momento, resolvendo um processo a qual seja gerado dor por musculatura, né? E o enfermeiro que está ali fazendo a administração do medicamento, o farmacêutico que está atento nos medicamentos que estão sendo colocados, né? Nos efeitos adversos, na farmacovigilância. Então, tudo isso
é interligado, é uma cadeia a qual a gente fala só em benefício do paciente, né? Professor Rodrigo, hoje assim, olhando para a experiência, para a prática, o dia a dia, você consegue identificar aí qual é o ponto mais crítico dessa cadeia medicamentosa, que hoje a gente consiga identificar os principais erros, né? Onde há a maior falha, a maior incidência de erros relacionados a essa cadeia? É tão engraçada essa pergunta, né, Márcio? Porque, não consigo chamar professor Márcio, porque aqui nós somos amigos pessoais, Pode né? ficar tranquilo, fica à vontade. Então, Márcio, é o seguinte, é tão engraçada essa pergunta, porque quando ocorre qualquer tipo de erro, a gente quer achar o culpado, não é assim? Então, assim, a gente vê desde quando nós somos crianças, né? Quando a mãe chega, viu algum erro, quer achar o culpado ali, quem foi, quem não foi. E aí uns deduram, outros jogam para um lado, né? E assim vai. Só que eu tenho estudado muito os erros, e há um tempo atrás eu vi uma teoria chamada teoria do queijo suíço, que é uma teoria a qual ela não culpabiliza, conhece, né? Sim. Queijo suíço, para quem não conhece, quem está aí na live, né, quem está participando, aquele queijo todo furadinho, né? Ele é bem furadinho. Então, assim, quando a gente pega um queijo que seja numa tora grande e a gente faz várias fatias, o furo ele permanece. Então, entre os riscos, né, e as perdas, toda a trajetória ela é única. Então, a gente fala que a culpabilização ela é do processo, ela não é uma culpabilidade trazida para um tipo específico de profissional ou para uma forma. Então, quando a gente fala sobre erros às quais a gente tem que tomar maior atenção, a gente tem que tomar atenção com todos, porque é um processo, né? É um processo. Claro que existem estudos a qual demonstram principalmente os erros que são relatados em certos ambientes. No ambiente hospitalar de baixa complexidade seria alguma coisa, mas no ambiente hospitalar de alta complexidade, como por exemplo um paciente oncológico, né, onde a atenção tem que ser redobrada, né, então eu preciso lá eu tenho outros erros que poderiam estar ali associados. Mas eu peguei aqui um dado interessante de um estudo que aconteceu em 2019. Ele foi pela Universidade Federal de São João del Rei. Que ele fala? Ele fala da prevalência de erros, exatamente sobre um ambiente hospitalar. E aí, o que está acontecendo? Ele fala sobre os erros de medicação, a qual são relatados em percentual dentro do ambiente hospitalar e que são relatados em vários estudos. Então, ele fez uma revisão integrativa. Ele pegou vários estudos, não é sistemática pela quantidade de estudo, mas ele fez ela integrativa, pegou vários estudos, fez o cruzamento e colocou as frequências de quais são, né, os erros mais comuns. E os erros mais comuns relacionados a erro de medicação primeiro, 18% relacionado à dose do medicamento, 15,7% às omissões. Olha só a importância disso, né? A questão da omissão. Horários de administração, 11,2% e prescrição, 11,2% também. Então, as doses, elas lideram. Elas lideram, 18%, né? Então, no ranking seria doses, omissões, e aí ele está falando de omissões, ele está falando o seguinte, esqueci de aplicar aquele medicamento, né? Aí ele omite. Né? Hã? Não administrou, né? Não administrou, omitiu. Não, o simples, Márcio, o simples, ele não fez a escovação daquele paciente, ele não escovou o dente do paciente, ele não fez o mínimo, ele não fez a troca de decúbito, já falando um pouquinho dessa área, isso é omitir, omissão. Então as omissões, elas vão voltado para a questão do cuidado, né? Então a gente pensa sobre também as omissões, e não somente esses erros de medicação, a qual estão restritos à farmacologia, que o pessoal pensa, prescrição, elegibilidade do médico, né? É a posologia que não dá para ler direito. São os nomes dos medicamentos que são muito parecidos,
né? Eu vou trazer um caso aqui importante, né? Que aconteceu aqui próximo de nós, né? Em Formosa. É um caso muito sério, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais depois. Vou até segurar, olha aí, ó, até estratégia para o pessoal ficar aí um tempinho mais, escutar um pouquinho mais. Mas aconteceu um caso muito sério em Formosa, Goiás, né? Para quem é de Brasília, entende, né? Que é aqui próximo, né? Então, é um caso seríssimo. Então, fique aí que eu já comento sobre isso. Mas, das prevalências de erros que eu achei esse estudo super importante, viu, Márcio? Que ele mostra exatamente a questão de dose, omissão, horário de administração e prescrição. Prescrição vem lá na base, então não é tanto assim, não. E hoje, professor, a Organização Mundial ela traz que os pacientes internados, entre 7 a 10% sofrem erro na administração de medicamentos. Então, a gente, de repente, pensando assim, 7, 10% não é um número relevante, é um número muito relevante. Partindo do princípio que nenhum paciente interna para sofrer qualquer tipo de dano. Né? E isso a gente entende que o erro na dose está relacionado a quê? A uma dificuldade de cálculos, a falta de educação continuada nesse ambiente de trabalho, falta do conhecimento da droga. A gente sabe que doses pediátricas hoje é um desafio. Nós temos profissionais excelentes que conseguem manejar, preparar medicamentos, administrar em adultos, mas quando voltar para criança, se perde, não consegue. A gente sabe que nós estamos falando de cálculos bem minuciosos. Então é muito importante o profissional ele se capacitar e entender as suas fragilidades. Mas eu concordo também, acredito que hoje, assim, dentro da própria experiência, este N que você tem faz todo sentido. É muito comum a gente entender e ver isso no dia a dia. E também, assim, uma grande preocupação hoje é a gente entender nesse cenário as estratégias dentro da cadeia medicamentosa. Quais são as estratégias hoje que podem ser implementadas? Olha também um pouquinho dentro do ponto de vista de farmácia, vamos pensar ali desde o armazenamento, vamos pensar ali também naquela dispensação. Às vezes o profissional que vai receber esse medicamento, vai recebê-lo ali todo picotado, cortadinho. E eu, por exemplo, quando eu pego um medicamento, eu confio no processo que está sendo realizado na farmácia. E eu tenho que confiar, porque às vezes eu não consigo ler o que está escrito, aquela etiqueta. Porque imagina um comprimido pequeno com etiqueta mínima fixada ali. Então, assim, é um desafio grande. Às vezes a gente consegue ler o nome do medicamento e a miligrama e olhe lá. Então, assim, a gente percebe que eu vejo nesse processo uma oportunidade de melhoria muito grande, de pensar, né? Nesse preparo do medicamento para chegar até a mão do profissional. Então, são N barreiras que existem. E a gente precisa pensar em ações para melhorar isso. Alguns hospitais são mais cautelosos, eles têm ali uma embalagem e com a etiqueta um pouco maior, mas a gente sabe também que não é a realidade de todos. Então, pensando nesse processo do medicamento, desde a saída, desde a dispensação dele da farmácia para chegar até o profissional que vai administrar esse medicamento, o que a gente pode pensar hoje, trazer um pouquinho pro pessoal aí de estratégias mais claras e mais eficazes? Bom, eu penso o seguinte, Márcio, a gente primeiro tem que pensar na cadeia inteira. Então, assim, a gente pega e vê os pontos de risco que são maiores, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma via muito importante da tecnologia. Então, as tecnologias elas têm trazido bastante importância na viabilidade, principalmente do paciente, né? E também do trabalho do profissional de saúde. Então, por exemplo, eu acredito que os hospitais, né, essas empresas, elas precisam investir em softwares que façam conferências, que façam a capacidade, que tenham a capacidade, por exemplo, de fazer uma checagem correta sobre os medicamentos, né? A prescrição, hoje o CFM, ele trouxe a prescrição eletrônica como uma boa aquisição, né? Uma boa estratégia para elegibilidade, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela tem que ser muito nossa amiga nesse quesito, né? Então, estratégias de como uma prescrição eletrônica, pensando na prescrição, né? Uma prescrição eletrônica,
com a confirmação de vários profissionais, a qual esse sistema está interligado nos setores dentro do hospital, né? Trazer, por exemplo, no momento da dispensação, esse medicamento, um selo, um código de barra, qual ele seja verificado ali, para que seja aquele paciente realmente, né, que faça uma checagem sobre quais medicamentos que estão sendo preparados e como eles estão sendo preparados, fazer uma dupla checagem com o paciente é também importante, né? Eu acredito também que a terapia precisa o paciente ele ter contato. O paciente ele precisa, por exemplo, saber, não existe só uma via de administração. Existem medicamentos com várias vias de administração e várias formas. Então, se você chega para um paciente e fala assim para ele, olha, você já tomou desse medicamento? Esse medicamento que você está tomando aqui, ele tem várias vias. Você acha melhor na forma líquida, não líquida, na forma de comprimido, ou você não tem problema com isso? Como é que é? Aí o paciente vai dizer para você, né? Aí, olha, eu tenho essa forma aqui, que é a via de administração parenteral, né, uma injetável, e que o paciente tem, por mais que seja uma agulha fina, pequena, ele tem a maior repulsão para aquilo. Aí ele foge do hospital, aí ele vai tentar recusar, ele vai omitir, ele vai forçar a omitir, ele suborna os profissionais, né? Então isso vai acontecendo. Então eu acho que também essa questão de antes da terapia, você ter também a participação do paciente nessa terapia. Você trazendo ele para a terapia, ele cria também curiosidade do que está sendo passado para ele, né? Se for um paciente que não puder falar, que não tenha um processo, né, que seja de alerta, que ele consiga ver, que o acompanhante consiga ver junto, né? Então que todos participem dessa cadeia. Então eu acredito que realmente a gente precisa de várias formas a qual a gente vai colocar dentro dessa cadeia, né? Isso vai desde da prescrição, dispensação, o preparo, a administração, até o monitoramento do paciente. Tá? Olha então, que excelente, professor. O que você trouxe aí, muito bem colocado, e eu acho interessante a gente abordar essa questão, porque quando eu falo assim de segurança do paciente, ao mesmo tempo eu estou falando do cuidado centrado no paciente, né? Centrado na pessoa. Como você trouxe aí, familiares. Então, o que envolve esse paciente? Às vezes é uma criança, às vezes é um idoso, é uma pessoa dependente, é uma família preocupada. E às vezes alguns profissionais se sentem incomodados de ter que orientar o paciente, ouvir o paciente. Eu sempre gosto de trazer que o paciente, a partir do momento que ele é orientado, que tudo fica muito claro para ele sobre o tratamento dele, as possibilidades que existem, ele é um paciente que vai colaborar com o tratamento. Ele vai colaborar com você. Vão estar todos na mesma página. Então, ele não vai ser aquele paciente resistente. Às vezes, encontramos, né, com pacientes, nos deparamos com pacientes que são muito resistentes. E essa resistência é o reflexo de dúvida, de medo, de insegurança, tudo decorrente de uma falta de esclarecimento, né, sobre a droga. Então tudo fica muito confuso e complexo na cabeça desse paciente. Então realmente ele não vai conseguir, ele não vai participar de uma forma muito efetiva. Então orientação, esclarecimento, conhecimento do profissional é muito importante. Eu gosto de trazer um exemplo, como um exemplo simples, o paciente que ele é insulino dependente. Ele já faz uso da insulina dele em casa. E ele sabe muito bem como aplicar porque ele já faz a autoaplicação. Aí ele é internado, é admitido no hospital, e ele fala para o profissional de saúde assim, não faz na barriga, faz aqui. Os locais de punção, eu prefiro que faça aqui. E às vezes o profissional, por falta de conhecimento, ele está tão ali fixado que a insulina se faz em volta do umbigo, em volta do umbigo. E quando a gente vê cheio de hematomas e tal... Fibrose. E necrose. E entendemos Fibrose que o paciente, também. ele sabe muito mais dele, do corpo dele, do que nós. Então, ouvir o Sim. paciente, a sugestão dele de localidade é muito importante. Não é só aplicar, a gente precisa sair dessa forma técnica que a gente tem e entrar e ser mais humano, ouvir mais o paciente. A gente sempre percebe que o que ele fala sempre tá ali, faz sentido para o tratamento dele. Então o paciente sabe muito sobre o quadro dele e a gente precisa começar a considerar, dialogar. E a gente vai ter ali um aliado no tratamento. Isso é muito importante.
Não que a padronização também não seja importante, porque Exato. ela, dentro do ambiente hospitalar, é o que mais a gente tem. A gente tem vários POPs, né? Os protocolos, né? de operacionais. Então, é importante também que se tenha essa padronização. Mas a gente sabe que cada paciente é um paciente. Exato. Né? Então, e ali é onde vai fazer a diferença o profissional. Né? A gente vê hoje, por exemplo, na minha área mesmo de educação, nós temos muitas universidades e faculdades aí dentro, são muitos formados, existe uma dificuldade muito grande hoje dos profissionais de saúde para adentrarem ao mercado de trabalho. Então, isso acontece por quê? Porque o mercado ainda olha esses profissionais como mais um. E não é ser mais um. A capacitação ela é extremamente importante nesse processo para que se faça o ganho do destaque. Sim. Então, ele precisa de uma certificação fora, ele precisa ter mais segurança no momento em que lê aquele padrão e que no momento exato ele tome a decisão exata para se fazer na forma do conhecimento que ele tem. Então, assim, outra coisa extremamente importante é a capacitação contínua. É preciso essa capacitação contínua, é preciso o profissional ter o seu diferencial, é preciso ele se mostrar total segurança no que ele esteja fazendo. Se precisar fazer um curso de injetáveis, 2 cursos, 3, 4, 5, faça até ganhar confiança. Sim. Até ganhar confiança. Um curso de injetáveis, uma coisa que minha avó sempre falou, eu acho que isso é para todo mundo, ela falava, ninguém vai te tirar o conhecimento, e realmente é isso. Né? Então, é uma herança aí. Mas o conhecimento ninguém vai tirar de você. Não tira. Então, assim, a questão do alinhamento com o paciente é importante, mas o paciente é leigo. Exato. E o paciente é leigo. Então, você, enquanto profissional, você tem que saber também trazer as opções verdadeiras para qual ele está ali. Né? Senão, você também vai errar. Então, esse é um grande problema. O tecnicismo, né, que você já até comentou aí, questão do tecnicismo, ele leva aos erros, né? Então, eu queria até falar do caso agora. Eu acho que dá um tempinho ainda? Como é que tá? Dá um tempinho. Nós estamos aí com alguns minutos ainda. Pode trazer um caso muito importante. Vou trazer o caso de Formosa. Presta bem atenção. Foi um caso recente, tá? Do início do ano, janeiro, fevereiro, mais ou menos. Morreu uma criança recém-nascida de 2 meses. E ela morreu lá em Formosa. Por quê? Porque se trocou o avô da criança. Ela foi até a drogaria e comprou um medicamento para o idoso, que ele é glaucomático, ele tem glaucoma, e comprou um medicamento para a criança, para gases e cólicas. Os 2 medicamentos, eu vou até mostrar aqui, presta atenção. Olha o medicamento, como é que ele é. Esse é um deles, tá? Um dos medicamentos. Esse aqui. E esse aqui é o outro medicamento. Bem diferentes? Diferentes ou iguais? Volta aí novamente. A embalagem. Vamos lá. Ó, esse é um e este é o outro. Para vocês verem que eu estou mudando, ó, quer ver? Embalagens iguais. Quer ver? Olha lá, ó, os 2. As embalagens muito semelhantes. Sim. O nome semelhante. Medicamento bromoprida, medicamento brimonidina. 2 medicamentos diferentes. Então, nomes semelhantes, formato de caixa. A caixa era de bromoprida de 20 ml em gotas. Então, ela vem a caixinha pequenininha. E a brimonidina é colírio. Ela também vem numa caixinha pequenininha. Então, tudo semelhante. Tinha tudo para dar errado? Infelizmente, deu um erro que foi fatal. Né? O avô trocou os 2. Então, ele trocou. Na época, quando entrou no processo jurídico, queriam achar quem era o culpado, daquele jeito. Aí foram no médico, né? Prescrição, primeira opção. Foi ver a legibilidade da prescrição. Se vocês pesquisarem no Google esse caso,
Criança de 2 meses em Formosa, troca de medicamento. Bota no Google que ele acha aí automaticamente. E coloque a prescrição médica, vocês vão ver, extremamente legível. Extremamente. Não é igual o que a gente tinha colocado. Extremamente legível, toda bonitinha. Aí, vamos para o farmacêutico. Será que ele dispensou da forma incorreta? Entender se tem as barreiras, né? Se as barreiras de segurança foram quebradas. Exato. Se as cadeias foram rompidas, né? E aí chegou lá no farmacêutico, 2 caixinhas, dispensou as 2 caixinhas. As 2 caixinhas foram dispensadas, né? Às vezes nem era farmacêutico, às vezes era balconista também, né? Aí isso aí também não ficou claro no processo. Mas, enfim, deixou os 2, né? E entregou os 2. 2 caixinhas semelhantes, duas caixinhas. No momento, aí descobriram que realmente o vô fez a troca. Então, o culpado foi o vô, que chegou em casa, fez a troca, entregou para a mãe a caixinha do colírio e usou a bromonidina no olho, olha só. Então, para glaucoma. Então, isso aí é um grande caso que a gente vê de um erro que aconteceu, mas que poderia ser na legibilidade, que poderia ser no processo de dispensação, que poderia ser em várias outras partes da cadeia medicamentosa, né? Então, essa forma fatal, ela aconteceu, para quem não sabe, né? A bromoprida, ela é de via oral, né? Ela é utilizada aí principalmente para cólicas, né? Ela é utilizada isso, né? E a brimonidina, ela já é um colírio para glaucoma, agonista alfa-2, né? Não vou entrar em detalhes. Mas o que aconteceu? A brimonidina, quando vai para a via oral, diferente de um colírio que fica restrito ao olho, ela, para a via oral, ela acaba gerando efeitos sistêmicos. Numa criança de 2 meses, esses efeitos sistêmicos, uma gotinha faz diferença. Olha só. Né? Então, assim... dose, né? Aí, professor, olha só, que importante o que a gente começou falando, que se a gente cumprir com 5 certos... a gente já garante aí a segurança do paciente, né? Com relação a... Olha só, você trouxe um problema relacionado aí a medicamento certo, a dose certa, ou seja, envolveu, né? Se a gente sabe aí o medicamento, paciente, olha só, também troca de medicamento de paciente. Então, quebrou basicamente aí os 5 certos na liberação do medicamento. Então, é importante a gente se mobilizar que esses erros eles são fatais. A gente traz muita E assim, um que eu tô falando, porque são vários. São vários. Isso aí são muitos que não são notificados. Tem gente que nem sabe se foi o medicamento mesmo, né? Ah, morreu, a gente não sabe o que aconteceu, né? Existe um caso que se abafa muito, que é o uso da azitromicina, por exemplo, que a azitromicina ela pode gerar o que a gente chama de torsade de points. O que é isso? É um tipo de arritmia que acontece no coração, a qual você tem aquele espaço QT prolongado, a sístole atrial fica tanta que o mínimo esforço fibrila o coração para pelo mínimo esforço. Então, a azitromicina é uma coisa assim, tô com dor de garganta, vamos lá procurar o farmacêutico para azitromicina, né? Então, vamos lá. Aí, a azitromicina, nos Estados Unidos, foi descoberta exatamente que dava torsade de points. Então, assim, se você também não está atento a essas mudanças e alterações que o bulário faz, que as empresas trazem, você acaba gerando erro. Então, as omissões que estão acontecendo, que eu ia falar de um caso engraçado, não é o caso, tá, gente? Eu não estou falando que é o caso, que foi aquele jogador esquerdo, né, que morreu no meio do campo, né? Então, assim, isso acontece. Poderia ser uma azitromicina que estava dando a parada cardíaca do caso ali? Poderia, né? A gente tem, por exemplo, coisa que não é bem divulgado, mas jogador de futebol é fator de risco para doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, se a gente for pensar nesse fator de risco de jogador de futebol, né, por causa que eles fazem festas, eles fazem sexo sem proteção, e a gente percebe isso, né? Só que é um pouco omitido essa questão de ser um jogador de futebol, existem patrocinadores, dinheiro, etc, etc.
Então, assim, uma pessoa que é portadora de HIV, ela está suscetível a várias infecções, inclusive a faringite. Então, acaba que essas pessoas vão atrás da azitromicina para querer tomar. Então, pode acontecer. Aí pode acontecer essa parada cardíaca, porque um jogador de futebol ele tem que atravessar um campo inteiro, né? No momento de pressão ali, de últimos segundos, últimos minutos, ele precisa fazer isso. Então, assim, quantos casos que tivemos aí de jogador de futebol que caía e morria no meio do campo, né? Então, esse é um dos casos, mas eu estou dizendo, tá, gente? Não estou falando que seja esse o caso, novamente, mas que são casos a qual a gente pode ter uma certa suspeita. Eu, enquanto farmacêutico, vou ter a suspeita. Sabe aquele caso, Márcio, de que se você for no cardiologista, ele vai te dar um distúrbio cardiológico, né? Se você for lá no de rins, na urologista, ele vai te dar um problema de rim. E assim vai. Eu, enquanto farmacêutico, eu olho para o medicamento. Sim, sim. Morreu, eu vou olhar para o medicamento. Isso que é importante, o trabalho multi, né, Rodrigo? Porque aí cada um com o seu olhar, isso é muito importante. Professor, nós estamos aí com 14 minutos para a gente concluir. Eu vou dar alguns recadinhos, falar com esse pessoal aqui e para a gente estar caminhando já para a nossa reta final. Tá passando tão rápido, o assunto tá tão bom, mas estou achando o pessoal muito caladinho, sabe? Então a gente vai abrir um momento agora para eles, porque eu quero ouvir essas vozes aí. Para que eles possam estar direcionando perguntas para você, né, para mim, para poder a gente ter esse bate-papo legal, aproveitar esses minutos que a gente está tendo aí. Mas fala aí, faz um joinha aí quem está gostando do bate-papo, da conversa, para a gente ter aí um termômetro, se você está compreendendo o que nós estamos falando, se está bacana. Olha só, Ana. Ó, o tanto de joinha, rapaz, tá só subindo joinha e palminha. Michele, isso aí. Então, só para a gente ter aí como um termômetro, hoje é só uma degustação, né, dessa aula. Imagina, quem gostaria aí de ter uma aula dessa todo mês, né? O Aline está dizendo que está muito bom. Imagina a gente começar a ter mais encontros, né, professor Rodrigo? Falando sobre toda essa parte da terapia medicamentosa, terapia infusional, é tanta coisa, né? Quando a gente fala aí de vias de administração de medicamento, imagina a gente desdobrar aí os certos da administração de medicamentos, falando aí de vias... Se a gente centralizar, né? Eu fico aqui pensando, né? Olha só, a via ventroglútea, tanto que é uma via de maior segurança e pouca utilização por falta de conhecimento, de manejo. O próprio paciente tem resistência, o próprio profissional não sabe utilizá-la. Então, assim, são temas excelentes que a gente pode estar... E o pessoal está fazendo joinha aí que gostaria de ver mais aulas. Olha só, professor Rodrigo, acho que a gente vai ter que fazer parceria boa, viu? Então, tá muito bom. Obrigado, professor Rodrigo, pelos esclarecimentos, a Lucélia. Então, vamos lá. Quem vai fazer a primeira pergunta? Abra aí o seu microfone. Se sentir bem de abrir a sua câmera, você pode abrir. E faça aí a primeira pergunta. Um de cada vez, por favor. Pode ser até um pouquinho fora do tema, se quiser. Pode ser fora do tema, sem problema. Nenhuma dúvida? Nenhuma ansiedade? Tô vendo vários alunos meus, vou começar a chamar, igual eu fazia na sala de aula. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Isabela? Boa noite. A gente está escutando? Estamos. Sim. Isso. Na verdade, assim, eu tenho uma dúvida de um caso que aconteceu, onde eu estudo, de questão de responsabilidade de aplicação de medicação. No hospital daqui, foi prescrito uma medicação, um laxante para uma criança, e o laxante era via retal. Não, era via oral que era para ser feito. E a medicação foi feita via endovenosa na criança. De quem que poderia assumir? Porque, assim, quem vai aplicar a medicação comumente sabe que essa medicação não é aplicada via endovenosa. Então, o fato dela ter aplicado também gera uma culpa nessa pessoa. Mas, assim, de que poderia recair esse erro? Isabela, obrigado pela pergunta, né?
Desde o início a gente tem falado sobre essa questão, igual o James Reason, né, que é um estudioso dos erros, fala sobre aquela questão de teoria do queijo suíço. Então é um processo, todo mundo é culpado, tá? Todo mundo é culpado, não se culpabiliza um só. Então a gente tem uma representatividade dentro do processo muito grande. E é isso que está faltando. Está faltando entrosamento entre o pessoal da equipe. Está faltando a equipe ter essa questão da preocupação junto com o paciente e com os familiares sobre o processo. Então, assim, nesse caso em específico, pelo auto que você contou, né, a gente pode dizer que desde o início, porque se um laxante na via de uma apresentação supositória é diferente de uma solução parenteral. Já começa assim. Então, peraí, a prescrição estava errada? Ou foi dispensado o medicamento errado? Foi administrado no final por alguma coisa? Ninguém pode se dizer culpabilizado enquanto profissional. Então, todos são culpados desse erro. Entendeu, Isabela? Eu não sei se a sua opinião é diferente, Márcio, mas a minha opinião seria isso. Isso. É importante a gente entender que um erro, né, ele tem responsabilidade multi. Né? E tem que analisar, eu acredito, Isabela, que vai ser analisado detalhes para identificar qual foi o processo que foi quebrado, qual o processo que não está muito claro para a equipe, se essa equipe está sendo capacitada, qual é o período de capacitação voltada para a administração de medicamentos, por que houve essa confusão na escolha da via, como que foi a prescrição, como estava essa prescrição, a prescrição estava clara, da via de administração. Esse colaborador, esse profissional que cometeu o erro, é um profissional que existem ali listas de evidência que ele tem passado por capacitação permanente dentro dessa instituição, que a educação permanente ela é uma obrigatoriedade das instituições hoje. A gente estava falando sobre isso aqui com o nosso jurídico. É importante a empresa também abraçar essa causa, porque a universidade em si, ela não nos prepara completamente para o exercício. E a gente já sabe também que o melhor lugar de aprendizado é o campo onde você vai atuar. Então fica aí, tudo isso vai ser analisado, todo esse contexto e analisar todo o processo. É importante que o professor Rodrigo trouxe que é o processo que é analisado, é o processo que é avaliado. E obviamente que pode sim que alguém seja culpabilizado a partir do momento que percebe que houve aí um dolo, que houve aí uma imperícia, uma imprudência, aí de acordo com o parecer jurídico, de acordo com o seu código de ética, você sim pode responder judicialmente pelo erro. Então, assim, a gente vê que a gente fala, e a gente cai sobre um único ponto: conhecimento, prática mesmo. Então, é importante que a gente sempre lembre disso. Tá? E mais alguém que fazer pergunta? Nós temos aí um tempinho para algumas perguntas. Eu vou mandar para vocês um forms aqui. Esse forms, pessoal, é o forms da frequência. Ele só você responder, clicar no link, escrever o seu nome e o seu contato. Beleza? Claro, Isabela. Isabela já agradeceu se a gente conseguiu responder a sua pergunta. Não, ficou assim, porque assim, na época foi um bafafá e atrás de culpado de tudo, eu falei, gente, e assim, como é um hospital escola, aí falou, quem foi que fez, quem que errou? A culpa é do estagiário. Foi assim, uma confusão. Isso, é culpa do estagiário. Só que assim, eu falei, gente, tem erro de todos os lados, quem se escreveu errado, tem erro no cartório, quem aplicou comumente, ela sabe que não é para aplicar ali. Quem dispensou também, mas peraí, não é assim. Exato. Então, tipo, não é só um culpado, só que quando sai notícia, quer culpar alguém, né? Aí eu fiquei, gente, vai sobrar para o estagiário, coitado. E às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em achar o culpado do que entender o processo que está frágil. Exatamente, esse que é o problema. Mas muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, Isabela. Então vamos lá, mais alguém? Lembraram do Forms? Eu vou mandar o Forms agora para vocês. Esse Forms vocês vão responder e é por ele que vocês vão receber o certificado digital de vocês, tá? Então todos vocês terão certificado de participação. E assim como em todos os nossos Masterclass, que é uma aula, e sempre com um convidado aí do nível do professor Rodrigo, uma pessoa que eu conheço como amigo e como profissional,
e eu tenho certeza que tudo que ele está trazendo aqui é base de muita pesquisa, porque ele é um estudioso, é um professor aí há mais de 10 anos, então isso é muito bom, e eu quero agradecer bastante a sua participação, por você aceitar esse convite, tá? E esta aula, antes de eu mandar o Forms, essa aula ela estará também no canal do YouTube, beleza? E hoje mesmo vocês vão receber aí o link de acesso, tranquilo? Para que vocês possam participar. E eu gostaria também de deixar você aí para você anota para você não esquecer. E da Trainlab, só você colocar @Trainlab e para que você possa acompanhar, né, todos os nossos trabalhos, todos os nossos cursos, as nossas atividades. A Trainlab é uma empresa que nasceu para ser a sua casa, o seu lugar de desenvolvimento. E eu estou muito feliz de ver você lá participando dos nossos cursos, tá ok? Rodrigo, pode fazer as suas considerações. Só uma última, a Michelle, ela fez uma pergunta lá no chat. Sim. Ela perguntou sobre os ansiolíticos. Inclusive, a Michelle é uma aluna muito querida, foi aluna minha, né? Muito bom te ver aqui novamente, Michelle. Muito obrigado pela pergunta também. Bom, ela perguntou sobre os ansiolíticos, né? O ideal seria aumentar as doses, altas doses do medicamento ou procurar outro medicamento. Então, olha só, a questão de qualquer medicamento que seja para a região neural, ela é bem complicado de se tratar. Mas, em primeira instância, nós temos uma regra geral na farmacologia. O aumento da dose não significa o aumento do efeito. Na verdade, existe uma substituição do efeito. O que é isso? O aumento da dose, ele chega até certo nível de efeito terapêutico. Passou desse nível, ele vai gerar um efeito colateral, efeitos adversos, etc., né? Ou até efeitos fatais. O que a gente fala e estuda dentro da farmacologia como dose efetiva e dose letal. Então, as duas coisas, elas são diferentes, mas elas acontecem com o mesmo medicamento e acontece geralmente pelo aumento da dose. Antigamente achava que era linear isso aí, né? Falava que, por exemplo, eu vou aumentando a dose, vou aumentando o efeito, né? E a população acha que é assim, e não é. Na verdade, ela chega num certo nível de platô e ela se torna constante na questão terapêutica. A partir desse platô, ela aumenta os níveis de efeitos tóxicos no organismo. Então, o ideal seria verificar exatamente se esse processo do medicamento não está funcionando, é um processo que esteja ligado ao próprio paciente, à farmacocinética dele, né? Se a absorção está sendo bem colocada, se ele está tomando o medicamento no horário certo, se ele está usando alimentação ou não, se precisa ser em jejum, se não precisa ser em jejum. Tudo isso precisa ser pensado, tá, Michele? E se tratando de ansiolíticos e medicamentos para psicofármacos, né, ou os psicológicos, eles não são remédios milagrosos, tá? Eles são medicamentos que vão reduzir bastante os sintomas, mas eles não vão curar, e eles são medicamentos a qual eles são necessários outros tipos de terapias, como principalmente a psicoterapia. Então, o paciente que usa ansiolítico, ele tem que ir atrás de um psicólogo. Ele precisa fazer uma mudança de vida, ele precisa fazer exercícios físicos. Então, existem várias outras gamas a qual a gente consiga trabalhar com o paciente que sofre de um transtorno de ansiedade generalizada, né? Que seria no caso dos ansiolíticos, sempre colocando aí. Então, eu acredito que você tem que pensar nesse caso, tá? O paciente é a nossa centralidade, como a gente tem falado aqui na questão da segurança do paciente. Então, pensar de forma holística que ele é diferente. E aí eu vou ver se realmente eu preciso aumentar a dose à medida que não gere efeitos tóxicos para ele, ou se eu vou precisar trocar o medicamento, tá bom? Excelente. Estou encaminhando aí para vocês o form, já estou encaminhando ele agora. Você possa... Por nada.
Pessoal, também vou botar meu arroba aqui, arroba Dr. Rodrigo Caixeta. Vocês podem me seguir, tá? Sempre tô dando dica lá também. Os meninos já sabem, eu dou spoiler de prova. Maicon. A Aline tá perguntando onde que eu dou aula. Eu tô dando aula na UniRV. Fica em Lusiânia. Curso de medicina. Professor Rodrigo. Pode me seguir. Professor Rodrigo, Oi. te mandei aí, olha se você consegue acessar o seu WhatsApp, e eu coloquei um Forms, você coloca ele aí, que eu tô tendo um probleminha técnico aqui, não tô conseguindo postar o Forms para o pessoal, para eles fazerem a frequência. Tá, peraí. Pessoal, nosso... Você mandou no meu WhatsApp? Foi. Tá, peraí, tá. Vou mandar aqui. Pessoal, Achei o form. Achou, né? Professor Rodrigo, enquanto ele posta aí o Forms para você responder a frequência, já salva ele aí por causa do nosso tempo que está finalizando aqui e a gente pode de repente ser interrompido. Mas eu quero agradecer vocês pela participação. Nós tivemos muitos alunos que estão participando. Eu não vou citar aqui nomes, não vou citar instituições, até para poder não ser injusto. Mas eu estou muito feliz, né, com o resultado, com a participação de vocês. Espero que realmente vocês tenha gostado. Não deixe de preencher esse Forms, porque ele vai ser a frequência, através dele, que a gente vai estar emitindo o certificado de participação para vocês. Tá? Um certificado que vai valer, vai melhorar o seu currículo. E eu pedi contato porque nós estaremos comunicando a vocês todas as nossas novidades, todas as nossas aulas, via Meet. Vocês ficaram a par, né? Então já siga aí, o professor Rodrigo deixou, né, o Instagram dele. Siga aí o da Trainilab, @Trainilab, vocês vão encontrar com facilidade o Instagram. E lá logo vocês encontram também o professor Márcio Borges, que se você coloca Márcio Borges, geralmente eu sou um dos primeiros que aparece lá. Também me siga e vamos nos conectar, né, professor Rodrigo? Hoje o segredo é se conectar com as pessoas, porque cada vez que a gente se conecta com uma pessoa diferente, a gente é um novo aprendizado, porque a gente vai aprendendo com as pessoas e tudo isso é muito gostoso. E o mercado de trabalho é assim, são essas conexões que nos levam aos lugares, né, onde a gente vai estar mais feliz, onde nós vamos aí ter o nosso primeiro emprego, o nosso primeiro vínculo e assim por diante. Tá? Muito obrigado a vocês. Né? Podem dar aí o joinha de vocês, o tchauzinho de vocês. Quem quiser abrir a câmera também, abrir o microfone, falar. Jéssica, gostaria de falar alguma coisa? Tá com o microfone Jéssica, o seu áudio tá ligado. Vamos lá, gente. Só queria agradecer. Tá? Só queria agradecer todo mundo. Muito obrigado por ter ficado até aí. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal da Trainilab. Muito bem atencioso, muito bem planejado, estratégicos. E aí fico honrado, sim, com essa primeira parceria, tá? Então, conte sempre comigo. Estamos aí. Um beijo a todos e todas e ótimo final de semana. Para você também. Muito obrigado, professor Rodrigo. Muito obrigado, pessoal. Abraço para todos. Não deixe de preencher aí, tá? O Forms para garantir a sua frequência e a sua certificação. Professor Rodrigo, mais uma vez, grande abraço e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.